A gente segue juntos aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes, 17 horas 36 minutos. Daqui a 4 horas rola a bola na Neoquímica Arena para Corinthians e Barcelona do Equador pela terceira fase. Corinthians precisa tirar 3 gols para levar os pênaltis, 4 para passar de forma direta. A gente falava sobre as fechadas de porta que o Ronaldo tomou ao tentar se reunir e buscar um reforço ali, porque as federações, né, então os estados brasileiros... com os seus determinados e respectivos presidentes de federações, geralmente, né, e como é regra, são os responsáveis por endossar, embasar, falar, eu quero Ronaldo, eu quero Edinaldo, eu quero, enfim, não importa. De 27, apenas 4 se colocaram à disposição. Na verdade é o seguinte, 23 fecharam a porta, o São Paulo, né, a Federação Paulista topou conversar com ele e teve 3 estados aí que não respondeu. Endossam a reeleição, o resto, de Edinaldo na candidatura de presidência da Confederação Brasileira de Futebol. É isso que me assusta. Edinaldo é um caso de... Pulso firme. De uma virada, né, assim, porque ele foi de presidente afastado. Ou tem coisa aí, que né? retornou por liminar do Gilmar Mendes, lá do STF. E como muito provavelmente, Gabi, a reeleito, né? Provavelmente. E esse é um cenário que vai acontecer porque... Segundo o post do próprio Ronaldo, essas federações que fecharam as portas, elas apoiam o Edinaldo Rodrigues. Então a gente já vê um cenário de que ele deve se reeleger como presidente da CBF, porque o argumento usado quase ali matematicamente é de confirmado. que o argumento utilizado ali é de que essas federações apoiam e gostam do trabalho que o Edinaldo vem fazendo. Então é muito difícil a gente imaginar uma virada de chave e que do nada venha um outro candidato e tire o Edinaldo Rodrigues da posição. Trazer isso a números. Cada federação dos 26 estados, também a do Distrito Federal, tem 3 votos que vale 3. Os clubes da Série A, votos que valem 2, e os times da Série B, voto que vale 1. Com esse número, a gente tem aqui 69 votos, já 109 pontos, perdão, garantidos pro Edinaldo Rodrigues, porque são 23 federações fechadas com ele. Mas aí as 3 que não responderam, a gente pode chegar a esse número a 70, 78, enfim. Praticamente fechado, ele precisa de poucos clubes ali para aderir para conseguir vencer essa eleição. O que é assustador, porque a gente tem ali, de certa forma, as federações garantindo a eleição sem necessidade dos clubes. Os clubes juntos podem não ter tanto poder quanto as federações, caso aconteça o que está acontecendo, que é que elas estão unidas para apoiar a reeleição do Edinaldo. É o futebol brasileiro na mão das federações, e isso é exclusivo no mundo. Só o Brasil tem futebol na mão das federações, não tá na mão dos clubes. Verdade. Isso é muito errado. Isso é um problema crônico do futebol brasileiro. Tem que ser revisto, né? Isso aí tem que ser revisado. Pô, não ter o diálogo é o seguinte. Então, quando não tem o diálogo, quando você não tem a abertura a escutar a ideia, na minha visão é que, número 1, você entende que tá tudo ótimo, né? Pô, não preciso nem escutar. Então, a forma com que eles operam... Porque, pô, numa dessas você escuta... E mesmo que você não vai apoiar o cara, fala, esse aqui é o plano dele. Ô, Edinaldo, deixa eu te falar, eu ainda vou apoiar o senhor, mas o Ronaldo veio aqui, trocou uma ideia. Deu uma sugestão legal, deu uma sugestão bacana. Mas é muito menos pelas sugestões, pelas ideias do Ronaldo ou do Edinaldo, e mais pelo sistema que tá montado. Concordo, a gente sabe. Por que as federações apoiam a CBF e vão apoiar o Edinaldo? Porque a CBF cede favores às federações. Com certeza. Isso não é escondido, a gente não tem por que não falar, tá no balanço. A CBF faz pagamentos mensais às federações e aos presidentes das federações também. É uma máquina fadada a você ter um ciclo vicioso e repetido. Exatamente. O que a gente tá vendo, você não, de forma alguma, você prioriza, né, a melhoria, enfim, a candidatura, a lisura de presidentes que falam, esse aqui é o mais competente. Na verdade, é um maquinário de onde opera melhor para um grupo de pessoas. E a gente também fala de um cenário em que o Edinaldo Rodrigues ele foi presidente da Federação Baiana e ele teve muita influência, inclusive, nas federações do Nordeste. Então ele tem uma relação também muito próxima com os presidentes das federações da região Nordeste do Brasil. E também um outro cenário que a gente fala é sobre a relação do Edinaldo com esses presidentes, que o Ronaldo talvez não tenha com esses presidentes, a relação mais próxima com o futebol brasileiro, e talvez isso tenha atrapalhado também no projeto dele para tentar se candidatar à presidência da CBF. E um outro ponto que também pode ser levado em consideração, talvez, é que o Ronaldo talvez não, né? O Ronaldo não fez um bom trabalho à frente da SAF do Cruzeiro, e isso pode ter impactado, inclusive, em como os presidentes das federações
enxergam o trabalho dele. Pô, se ele não conseguiu dar certo em um clube em que ele era dono, ele não era nem presidente, ele era dono do clube, quem dirá gerindo uma seleção, a CBF, né, gerindo não só a seleção de futebol masculino, mas também masculino, todas as competições de base que a gente tem, é responsável tudo. por tudo, Exatamente, né, no inclusive Brasil. relações com o Comebol, né, também tem isso. Na FIFA. Inglaterra a gente vê, por exemplo, você tem as ligas, você tem a Premier League, a Federação Inglesa, ela é meio que dona da seleção inglesa, né? E na Europa tem muito isso. E no Brasil não, a CBF é dona da seleção e dona das competições. E aí tem essa questão que o Bruno falou muito bem, né? Que são ali as federações estaduais que dão as cartas e não os clubes. A gente tenta ensaiar essa questão de ligas, né, dos clubes. Eu acho que seria muito importante se dirigentes como a Leila Pereira, por exemplo, que hoje tem muita força no futebol, conseguisse de alguma forma encabeçar alguns movimentos, mas ela também às vezes acaba dando declarações como a de hoje, atacando ali alguns jogadores que protestaram contra o gramado sintético, e aí acaba também de alguma forma causando a ira dos clubes. Então a gente Eles nunca, tão velhos, cara. a gente Precisam nunca aposentar. consegue entrar num consenso. Mas assim, a Gabi falou muito bem. O Ronaldo, apesar de ser um fenômeno como empresário, ele ainda não deu nenhuma amostra Tem que de articular. que ele pode ser um bom presidente pra CBF. A SAF do Cruzeiro, a Gabi lembrou bem, ela foi boa pro Ronaldo, porque ele comprou ela por um preço e depois vendeu ela e lucrou. Como negócio. Então assim, o Ronaldo, até que se prove o contrário, ele é só um empresário da bola pra mim. E que representa, muitas vezes, dirigentes que remetem a um passado recente do futebol brasileiro que são completamente não confiáveis, como o André Sanches. Qual seria o papel do André Sanches hoje dentro de uma CBF? O quão nocivo ao futebol brasileiro seria uma figura do André Sanches que é muito próxima do Ronaldo? Então, assim, é importante que a gente debata, que a gente tente tirar um pouco o protagonismo das federações, que a gente queira, de alguma forma, empoderar mais os clubes. Eles precisam se ajudar também a terem mais união. Mas, assim, cara, eu não tava botando fé em nada de que o Ronaldo, como presidente da CBF, Pô, mas você tem que significaria um ouvir, PDB. refresco pro futebol. Ó, Tudo vamos- bem. Federações tinham que ter ouvido, Claro, cara. ó, Vamos fazer Entendo o que vocês estão falando aí, Pô, agora que ia ficar quente o negócio. mas o Agora Abel que é tá... Não, mas eu Cornetada. concordo com o Bruno. Mas eu concordo com o Bruno. Eu lamento o não Isso. diálogo, mas eu não coloco minha mão no fogo pelo Ronaldo, entendeu? De jeito Não, nenhum. de forma alguma, mas qualquer candidatura tem que ser ouvida. Mas aí o Ronaldo, eu acho que é importante a gente ressaltar, mas ele precisa ser político. Ele não pode chegar e Ele falar, o cara é precisa ser brother aqui, vou político. passar com o Andrés. O Edinaldo, a gente pode gostar dele ou não, mas ele está inserido dentro de uma política. Ó, essa falta, acho que de... Não é de politiquês, mas você vai escolher, você vai chegar lá com o Andrés, entendeu? Você vai chegar embasado com um cara que, assim, tiraram a chapa dele no Corinthians, é um cara que, querendo ou não, politicamente articula bem, mas tá manchado, entre aspas. O cara tá manchado. Sem aspas, né? Até dá Sem pra aspas. colocar. O cara é muito manchado nos últimos anos. E acho que isso aí pode pesar também. Eu não sei não se a gente não tem uma surpresa aí de um Reinaldo, um presidente da Federação Paulista de última hora aparecendo Pode aí ser, pra pode ser. pintar numa candidatura. Vamos fazer um Pode intervalinho ser. aqui na Agora, Rádio pergunta pro Bandeirantes, torcedor vai. do Valladolid se ele gosta do Ronaldo, dono Nossa da SAF, lá do Valladolid. Pois é.